Boa tarde, amigos e irmãos do Face, a graça e paz, Igreja Batista em Governador Portela, né? Estamos aqui mais uma vez iniciando o nosso trabalho, né? A transmissão desse culto e, pela graça de Deus, os irmãos podem acompanhar através do Facebook. Eu queria começar cantando um louvor chamado Meu Prazer. Outras pessoas conhecem esse louvor como Em Espírito e em Verdade, né? Vamos estar louvando? Então, se você conhece, você pode louvar comigo. Se você não conhece, você pode tentar buscar a letra na internet para visualizar. Não sei se é possível, né? Em Espírito e em Verdade, ou então Meu Prazer. Ela tem esses dois nomes. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Do início. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver a casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó
Ó Senhor Deus, nós iniciamos esse culto, ó Pai amado, dizendo que foi para te adorar que nós nascemos, ó Pai. Ó Deus, já diz o teólogo, ó Pai, que o homem não descansa até repousar em Ti, ó Deus. É por causa desse desejo de Te adorar que nós temos no nosso interior, ó Pai amado, que a nossa alma não descansa enquanto não encontra repouso em Ti, ó Pai. Nós Te agradecemos porque muitos de nós encontramos esse repouso, Deus. Mas queremos, ó Pai amado, que aqueles que não Te conhecem, Senhor Deus, aqueles que não entregaram a vida totalmente a Ti, Senhor Deus, possam vir a Te adorar conosco, Senhor Deus. Ó Deus, um dia todo joelho e toda língua, Senhor Deus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Tu és o Senhor, ó Pai amado. Mas nesse dia todos serão obrigados, ó Pai amado. E o Senhor procura, Senhor Deus, verdadeiros adoradores que o adorem hoje, agora, em espírito e em verdade, Senhor Deus. Eis-nos aqui, ó Pai. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Obrigado, Pai. Podemos cantar, por podermos Te louvar, Te adorar, Te exaltar. E obrigado porque o Teu amor flui através das nossas vidas, né? E o amor de Deus pode fluir principalmente através da palavra dele. Ele não é aquele que ama e contém o seu amor, né? Existe uma música do Lulu Santos que fala: eu gosto tanto de você que até prefiro esconder, deixo assim ficar subentendido. Graças a Deus, o nosso Deus não esconde esse amor de nós. Pelo contrário, Ele demonstra esse amor por nós e Ele também quer que nós espalhemos esse amor. E graças a Deus, o amor dele flui através das nossas vidas e principalmente através da palavra dele. Para isso, irmãos, o nosso tema dessa noite é do lugar de morte para a vida. De um lugar de morte para a vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos agora estar refletindo, nessa noite, em um caso perdido. Em uma pessoa em que todos ao seu redor já haviam desistido dele. Não porque não gostavam dele, né? Não porque ele era malquisto, e sim porque ele foi possesso por espíritos imundos, e esses espíritos perturbavam tanto essa pessoa que era impossível conviver com ela. E ela morava no cemitério, no lugar dos mortos. Ela é uma pessoa que não descansava, nós vamos ver no texto, né? E de dia e de noite vivia gritando e clamando e se ferindo com pedras. Um homem numa realidade tristíssima, mas ele encontra Jesus. E Jesus realiza um milagre na vida dele, assim como realizou na minha vida, realizou na vida de muitos irmãos e pode realizar na sua, se você ainda não o conhece. Amém? Vamos ler, irmãos, Marcos capítulo 5, dos versículos 1 ao 20, para nós lermos a história inteira. Amém? Marcos capítulo 5 é o segundo livro aí dos evangelhos, depois de Mateus, antes de Lucas. Um homem que flertava com a morte, agora é convidado a ter uma vida e uma vida sem limites, uma vida em abundância. Amém? Vamos ler? Jesus e os discípulos chegaram
à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos, e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes presos com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, gritando por entre túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: O que quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: Mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. E aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Deus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Amém? Irmãos, é uma história fantástica, né? É algo que Jesus realizou e foi algo maravilhoso. O interessante é que os discípulos eles já estavam admirados com Jesus. Por quê? Porque antes de Jesus ter feito esse milagre, eles estavam no mar, Jesus tinha acalmado a tempestade. Jesus tinha acalmado o mar, a tempestade, e os discípulos estavam admirados, né? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas existia uma outra tempestade na margem desse mar. Essa tempestade estava dentro de um homem e fazia mal a toda uma cidade, fazia mal a toda uma família que não via mais essa pessoa há tempo. Outros evangelhos dizem que eram duas pessoas que estavam endemoniadas em Gadareia. Talvez por ser um homem e uma mulher, Marcos tenha preferido retratar somente um. Mas Marcos é o que mais dá detalhes, por isso eu escolhi o Evangelho de Marcos para falar com vocês sobre essa história. Embora ela exista também em Mateus e em Lucas, né? Eu escolhi Marcos porque Marcos nos dá mais detalhes, né? A palavra Gadareia, ali de Genezaré, ela significa fronteiras ou limites, né? Acreditava-se que nessa cidade haviam muitas pessoas de posse, né? E Jesus esteve também outra vez nessa cidade, né? Embora não fosse uma cidade dos judeus, e Jesus priorizou o seu ministério entre os judeus, Jesus parece que teve mais uma vez nessa cidade, pode ser lá, né? Segundo Marcos capítulo 7, 31, que ele curou um surdo e gago, né? Em uma dessas cidades em Decápolis, era um conjunto de 10 cidades, onde ele curou um surdo, uma pessoa que era surda e gaga, tinha dificuldade na fala,
Pode ser lá também que ele tenha feito a sua segunda multiplicação dos pães e peixes. Ou seja, quando Jesus manda ele ficar, ele já estava preparando, né, o caminho para Jesus. Jesus voltou ali, né, aos arredores. E eu creio que Jesus tenha mandado aquele homem ficar ali para que aquele homem pudesse testemunhar das maravilhas que Jesus fez na vida dele. E com certeza o alvo de Jesus era alcançar toda aquela cidade. E Jesus manda aquele homem ficar como missionário ali, né? É algo impressionante, né? Porque Jesus ainda não tinha nem enviado os seus discípulos para uma viagem missionária, né? Mas já envia esse homem para a sua própria família como missionário. E a nossa família é o nosso primeiro campo missionário, né? Esse texto nos mostra isso, né? Jesus sabe disso muito bem. Primeira coisa que nos salta aos olhos, irmãos, é como esse homem se encontrava. Esse homem era um homem que não parava, ele andava dia e noite clamando pelos montes e pelos cemitérios. Parece que ele ia para o cemitério, onde era o lugar que ele mais ficava, o lugar onde estavam ali os corpos das pessoas mortas, né? Por quê? Porque os mortos ele não perturbava. As pessoas na cidade não aguentavam mais ele, já tinham tentado prender ele com corrente, já tinham tentado dominar, mas aquele homem ele estava possesso e perturbado, né? E era um problema público, né? E ele morava ali no lugar de morte. Mas de repente, ele tem um encontro com Jesus. Quando Jesus chega, o mais interessante é que ele corre e se prostra. E quem fala com Jesus não é ele, são os demônios. Aquele homem ele já não tinha mais autonomia na sua vida. Os demônios governavam sua vida. Por isso que ele se feria, por isso que ele não descansava, por isso que ele andava como um louco, né? E Jesus é recebido por aquele homem, por aqueles demônios. Você imagina, você chega numa cidade, a recepção que você tem. Um homem endemoniado. Jesus, pelo que diz o texto, já havia mandado sair quando ele estava de longe, mas ele chega perto, aqueles demônios chegam perto e fazem um pedido para Jesus. E para nossa surpresa, Jesus atende o pedido dos demônios, que era, lança-nos para aqueles porcos. Lança-nos para aqueles porcos. Por que Jesus atende esse pedido? Eu acho um motivo claro, irmãos. Porque Jesus viu nesse pedido desses demônios a possibilidade de alcançar mais pessoas. Porque se aqueles homens que tomavam conta dos porcos não tivessem seus porcos mortos, eles não iriam na cidade contar o que tinha acontecido ao endemoniado e as pessoas não iam testemunhar daquela maravilha que havia acontecido, né? Então Jesus atende. É interessante que em outros textos é falado: Senhor, o que tenho contigo, Filho do Altíssimo, vieste nos atormentar antes do tempo? Ou seja, os demônios, eles sabem qual é o destino deles. Eles sabem que Jesus veio para derrotá-los. Eles sabem que Jesus tem todo o poder, que Jesus é o Senhor. E ele, como Jesus ainda não havia vencido a morte, como Jesus ainda não havia dado o Espírito Santo e inaugurado esse ministério do reino de Deus, eles falam: veio nos atormentar antes do tempo, né? De repente eles tinham um grande medo de Jesus e o que eles temiam aconteceu. Jesus veio e eles, sabendo que não podem correr, eles já vêm e se prostram para ver se conseguiriam a simpatia de Jesus, mas Jesus não se simpatiza com eles. Jesus ele tem prazer em libertar os homens, em libertar as pessoas. E Jesus ele vê aquele homem uma vida valiosa. Não tem negócio. Saiam. Permita-nos ir para os porcos. Jesus permite porque tinha mais homens para alcançar. E não porque gostava deles. O destino deles já está selado. Tiago capítulo 2, versículo 19, a carta de Tiago, né, à igreja, lá mais para o final da Bíblia, fala o seguinte: tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Por isso que os demônios se curvam diante de Jesus, porque eles sabem que Jesus é o Senhor dos senhores.
Jesus governa tudo, né? Aqui, nós temos, irmãos, um princípio que todo cristão tem que saber. O inimigo é servo de Deus. O inimigo não tem o controle das coisas. O inimigo, ele não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é Deus. Quem tem a última palavra é Jesus. Ou seja, Deus, ele muitas vezes usa o inimigo para nos abençoar. E dessa vez ele usou o inimigo para que aqueles porqueiros, aqueles que apacentavam os porcos, deixassem seu ofício e fossem anunciar o que havia acontecido naquela cidade. E assim toda aquela cidade foi abençoada com o testemunho daquele endemoniado, aquele ex-endemoniado, né? Que agora já não tinha mais. Jesus permitiu que os demônios assassinassem os porcos para que os porqueiros pudessem ir à cidade e contar o que aconteceu. E assim, aquele milagre seria testemunhado pelo maior número de pessoas. Muitas vezes, algumas situações ruins acontecem na nossa vida e Deus permite que essas situações aconteçam e muitas vezes usa o mal para nos abençoar e transforma o mal em bem. Isso é algo que aconteceu na vida de Jó, isso é algo que aconteceu na vida de José, isso é algo que aconteceu na vida de Abraão, e isso é algo que aconteceu na vida do próprio Jesus. A cruz era boa? Não. A cruz não era boa. Mas a cruz foi transformada pelo poder de Deus no símbolo da maior vitória que já aconteceu no mundo. Ou seja, o inimigo, ele deu um golpe no Filho de Deus, o levando para a cruz, incitando a multidão a crucificar Jesus, né? Influenciando a multidão a crucificar Jesus. Mas através desse plano do inimigo, Deus realizou o seu plano maior e deu a palavra final. Jesus venceu a morte. E Jesus é um nome sobre todo nome. Jesus despojou, como fala em Colossenses, despojou os principados e a potestade e os expôs à vergonha, triunfando sobre eles na cruz. Deus é maravilhoso, irmãos. E Ele é o mesmo hoje ainda. Se você está passando por um momento difícil, saiba que Deus vai te fazer triunfar sobre esse momento difícil através da glória e da graça dEle. Assim como foi com Jesus, assim como foi nesse caso que estamos vendo. O milagre. Aquele homem, irmãos, ele é transformado. E aqui eu queria conversar com vocês, porque, de repente, eu creio que a maioria de vocês nunca passou por uma experiência de possessão, nunca foi possesso, assim como eu também nunca fui possesso. Mas, com certeza, todos nós somos influenciados pelo inimigo. A influência desse inimigo nesse mundo é grande. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, né? Isso está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19. A primeira carta de João lá na Bíblia, capítulo 5, versículo 19, fala isso. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, né? E esse mundo, ele exerce influências sobre nós. E muitas são essas influências. E por incrível que pareça, irmãos, às vezes uma influência é pior do que uma possessão. Às vezes uma influência ela pode ser pior do que uma possessão. Por quê? Porque a possessão ela é logo identificada. E aí se vem um homem de Deus, ele logo expulsa aquele demônio e aquela pessoa fica liberta. Mas uma influência não. Uma influência ela nem sempre é vista de cara. Uma influência ela vem devagar. E de repente quando ela chega, ela mina a nossa vida. E às vezes ela passa a nossa vida toda nos influenciando. Uma influência maligna durante a vida toda. Eu vou citar alguns exemplos de influência aqui. Né? O exemplo, né? Essa ofensa, de repente você é ofendido por uma pessoa, alguma pessoa te machuca, e vem um amigo e fala, isso que ele fez contigo não tem perdão. Isso que ele fez contigo não tem perdão. A princípio você, nossa, ele gosta de mim, ele está falando que não tem perdão. Mas isso é uma influência maligna. Só não existe perdão para o diabo. O destino dele já está decretado. O diabo e os seus anjos, os demônios, não há perdão para eles. Não há perdão porque o mal nasceu dentro dele. Eles não tiveram uma influência externa como o homem teve. O homem teve uma influência externa. O pecado, o mal não nasceu dentro do homem. O mal nasceu fora.
Para o homem há perdão, para ele não. Então qualquer homem que te fizer qualquer mal, há perdão sim. E pelo contrário, nós que somos cristãos, Jesus quando nos ensina a orar, ele ensina dentro da sua oração a seguinte frase: Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os devedores. A Bíblia fala que só existe um pecado para qual não há perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E eu creio que essa blasfêmia contra o Espírito Santo é quando a pessoa não acredita na obra do Espírito Santo, né, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo e não quer a salvação. Esse, para mim, é o pecado sem perdão. Mas eu não vou entrar por esse caminho. Então, se você não é o Espírito Santo, há perdão para os pecados cometidos contra você. E você deve liberar esse perdão, porque se você não liberar esse perdão, muitas vezes essa falta de perdão te prende, te aprisiona, te amaldiçoa. A falta de perdão, a amargura, é um veneno que nós tomamos achando que estamos prejudicando o outro. Entende? Essa é uma influência. E existem muitas outras influências, irmãos. Por exemplo, nós estamos num mundo em que as pessoas valorizam mais o ter do que o ser. Nós estamos num mundo em que as pessoas valorizam mais as coisas do que as pessoas. Isso é uma influência maligna. As pessoas têm um valor infinitamente maior. O ser humano, ele é criado em imagem e semelhança de Deus. As outras coisas têm seu valor? Têm seu valor. As outras coisas têm o seu valor, mas são muito menores em relação ao homem. Jesus fala que uma alma, uma vida, vale mais do que o mundo inteiro. Ou seja, a tua vida vale mais do que o mundo inteiro. Ou seja, então eu não posso matar uma pessoa por causa de um carro. Eu não posso odiar uma pessoa por causa de dinheiro. Eu não posso matar uma pessoa por causa de um animal. Né? E é o que o mundo faz. As pessoas valorizam às vezes mais o carro, às vezes as pessoas valorizam mais um animal de estimação do que o filho. Né? Às vezes as pessoas valorizam mais uma casa do que a família, mais as posses materiais. Isso é influência maligna. Isso tem que ser quebrado em nome de Jesus. E muitas vezes faz mais mal do que uma possessão. Por quê? Porque, principalmente quando se fala em dinheiro, o dinheiro te possui. O dinheiro te faz um escravo. O dinheiro te faz você ter uma vida infeliz, desvalorizando os maiores bens que você tem. As pessoas que estão ao seu lado. As pessoas que Deus te deu para abençoar e até a sua própria vida. Né? Uma outra influência maligna que nós temos aqui muito, e é o último exemplo que eu vou dar, é o divórcio, irmãos. Né? A palavra de Deus fala que Deus abomina o divórcio. Né? E o divórcio ele não é de Deus. O que Deus uniu não separe o homem. E quantas vezes nós somos influenciados a chutar o balde, a deixar o nosso cônjuge para trás, a largar esse negócio de casamento, o que importa é eu ser feliz. Então são influências que muitas vezes são mais perigosas do que possessão. E nós temos que identificá-las e resistir a elas no nome de Jesus. Então a gente resiste a todos esse tipo de influência que o maligno faz. E com o Espírito Santo a gente pede para o Espírito Santo sondar a nossa mente e nosso coração se algo do inimigo não está nos influenciando a nossa casa. E aqui, depois desse encontro, depois dessa libertação, tem a transformação. E essa é a parte mais linda dessa história, porque antes, aquele que morava com os mortos, andava em lugares desertos, se isolava, de dia e de noite, gritando, e não parava de gritar. Ele ficava se ferindo, fazendo uma autoflagelação, acabando com a sua própria vida. Né? E aí a gente vê, né, quando a gente fala das influências, nós estamos aí numa cultura do excesso, né? As pessoas ficam bebendo demais, as pessoas ficam fumando demais, as pessoas ficam comendo demais e elas prejudicam a sua própria vida. Elas acabam com sua própria saúde. Elas não estão com pedras se ferindo como esse processo, mas de uma maneira mais lenta elas estão acabando com a própria vida, com hábitos que não são saudáveis. Né? Parei de falar de influência, irmãos. Vamos para essa transformação. Né? A transformação ela está sempre em Jesus. E somente uma busca contínua pode nos libertar
diariamente das influências do príncipe deste mundo. E aí eu dou um exemplo para os irmãos. Às vezes você pode perguntar, como eu devo buscar Jesus? Uma vez eu ouvi do meu sogro, um exemplo que eu gosto de repetir, do meu sogro, do seu Luiz, eu ouvi o seguinte exemplo. Ele fala com um pregador, ele fala que nós precisamos de Jesus e devemos buscar Jesus da seguinte maneira. Imagina se você está sendo torturado e afogado num balde de água, num barril de água. Você está sendo torturado e afogado, estão enfiando a sua cabeça naquele barril de água e te sufocando. E aí, quando eles tiram a sua cabeça, o que você mais quer é respirar. A gente precisa de Jesus desse jeito, irmãos. Porque esse mundo ele quer nos sufocar. Esse mundo e o príncipe deste mundo, ele quer acabar conosco. Ele quer fazer conosco o que ele fez com aqueles porcos. Assim que eles foram para os porcos, eles fizeram com que os porcos cometessem um suicídio. Ele matou os porcos, né? Ele precipitou os porcos no despenhadeiro e os afogou no mar. E é isso que o príncipe desse mundo, usando esse mundo, quer fazer conosco. Acabar com a nossa vida. Então nós temos que buscar Jesus mais que o ar que nós respiramos. Nós temos que buscar Jesus mais do que o alimento. Por isso que é um hábito muito saudável. A primeira coisa que você fazer ao acordar é buscar a Deus, é se ajoelhar diante de Deus, é clamar a Deus pela sua vida, pelo seu dia. E é interessante, irmãos, que esse homem, com essa vida tão desgraçada que levava, agora o povo chega e encontra ele sentado, vestido e em juízo perfeito. E aí essas três características desse homem são três características que são princípios para as nossas vidas. Princípios para aqueles que têm um encontro com Cristo. Quando ouvimos o Evangelho e cremos em Jesus, esses três princípios devem se tornar realidade para que tenhamos uma vida equilibrada, uma vida espiritual saudável, uma vida abundante da presença de Deus. A primeira característica é que ele está sentado. Aquele homem, antes, ele não parava. Ele andava dia e noite gritando. Mas agora ele sentou. Ele descansou. Ele descansou aos pés de Cristo. Descanse, irmão. Descanse em Cristo. A sua vida não é mais sua. A sua vida agora pertence a Cristo. Eu ouvi uma frase de um teólogo, da qual não recordo o nome agora, mas ele falou a seguinte frase, esse pastor teólogo, ele falou o seguinte: tudo aquilo que eu segurei nas minhas mãos, eu perdi. Mas tudo aquilo que eu coloquei nas mãos de Deus foi multiplicado. Tudo aquilo que eu segurei nas minhas mãos, eu perdi. Mas tudo aquilo que eu coloquei nas mãos de Deus foi multiplicado. Descanse em Deus. Confie a sua vida nas mãos de Deus. Descanse. Pare de ficar agitado. Pare de agir como se você pudesse resolver tudo. Não é você, é Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A glória é dele. O trabalho é dele. A obra é dele. Descansa. Descansa em Deus. Esse homem ele também estava vestido. E esse vestido, irmãos, tem uma simbologia muito grande, porque aquele homem, roupa não parava nele. Ele feria sua própria carne, ele andava seminu, ele andava com as suas vergonhas expostas, ele andava com as suas feridas expostas, e agora ele pode descansar e se vestir. A vestimenta, ela tem uma simbologia importantíssima na palavra de Deus, porque a primeira reação do homem quando ele peca, ele vê que está nu. Ele vê que a sua mulher está nua e a mulher vê que eles estão nus e eles sentem vergonha. A nudez traz vergonha. Aquele homem era uma vergonha para aquela sociedade. Aquele homem ficava afastado. Aquele homem ficava isolado. Aquele homem não via sua família fazia tempo. Aquele homem estava cheio de vergonha. Agora ele está vestido. E aí existem textos bíblicos que falam que nós nos vestimos de vestes de louvor, né? Mas o que Deus faz com Adão e Eva? Dá uma vestimenta para eles.
Deus cobre a vergonha de Adão e Eva. E Deus em Cristo também cobriu as nossas vergonhas. Deus em Cristo quer nos revestir do próprio Cristo. É o que fala Colossenses capítulo 3, 12. Devemos procurar nos revestir de Cristo em todas as nossas ações. Olha o que fala Colossenses 3, 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. As características que Cristo tinha. Nós temos que nos revestir a cada dia disso. Amém? E esse homem também, ele estava com o juízo perfeito. Sentado, vestido e com o juízo perfeito. É praticamente uma consequência das outras duas ações, né? Jesus restaura o seu juízo. Lembrando que o nosso juízo perfeito, ele é testificado pelo Espírito Santo e não pelo Espírito do mundo, porque o Espírito do mundo é o Espírito do Anticristo, né? O juízo agora estava perfeito. E o fato dele estar com o juízo perfeito não quer dizer que ele esteja agora com todo mundo, pensando como todo mundo. Pelo contrário, a gente vai ver no desenrolar da história que ele quer ir com Cristo. As pessoas pedem para Cristo ir embora e ele quer ficar com Cristo, né? Ou seja, toda pessoa com juízo perfeito, ela quer mais de Deus. Ela quer mais de Cristo. Essa pessoa, ela reconhece que Deus é o Criador, o Salvador, o sustentador desse mundo, que Deus está acima de nós e que Ele está cercado de glória, de santidade, de bondade. O juízo perfeito nos revela a reconhecer isso no nosso espírito, a reconhecer a supremacia de Deus e o amor de Deus ao enviar Jesus Cristo. Esse é o juízo perfeito. E esse homem agora estava com o juízo perfeito. Não importa qual é a sua situação. Jesus, ele pode trazer mudança. A pergunta é, você realmente quer uma mudança? Porque como vimos, né, umas mensagens atrás, mudar dá trabalho. Jesus, quando você clama a Jesus, ou ele vai mudar a situação em que você está, ou ele vai te fortalecer para que você possa passar por essa situação e vencer essa situação. Das duas, uma. Mas sozinho, desamparado e prostrado, ele não vai te deixar. Ele vai te exaltar, ele vai te levantar, porque ele quer te colocar junto dele, né? Agora aqui nós temos o povo rejeitando, né? Por que esse povo pede que Jesus vá embora? Podem ser muitos os motivos. O primeiro, para não ser tão pesado com esse povo que pede que Jesus vá embora, o primeiro, creio eu, que é o desconhecimento, é a ignorância. Esse povo não era um povo judeu, esse povo não esperava o Messias, esse povo nunca tinha visto poder tão grande, esse povo estava assustado com Jesus, eles estavam pensando, nossa, esse homem vai querer nos dominar, esse homem vai querer dominar a nossa cidade. Eles nunca tinham visto aquilo, eles estavam surpresos. Como às vezes nós falamos, de repente a ficha desse povo ainda não tinha caído e eles estavam assustados. Uma outra opção não tão generosa com esse povo, que pode ter levado a mandar Jesus embora, é que esse povo ele estava mais preocupado com os seus bens, com os porcos, do que com o milagre que Jesus fez, a transformação da vida daquele homem. Embora eu não possa te dar certeza que aquele povo pensava assim, eu te digo que hoje muitas pessoas pensam assim. Muitas pessoas valorizam mais as coisas do que as pessoas. Valorizam mais as posses do que o milagre que Jesus pode fazer na vida das pessoas. Às vezes, algumas pessoas se convertem e elas são ironizadas. Você é o ex-endemoniado. Não, agora ele é um cristão, ele foi transformado. As pessoas não olham para a obra que Jesus fez, mas só vê o passado de destruição daquela pessoa. Aqueles homens pedem para Jesus ir embora. Isso é triste, irmãos. Isso é muito triste. Muitas pessoas até hoje pedem para Jesus ir embora. Não de uma maneira tão clara, mas quando elas não querem ouvir falar de Deus, quando elas não querem ouvir falar de Jesus, quando elas não querem ouvir acerca da verdade, elas querem ignorar o próprio Deus. Mas há uma esperança.
Sempre há uma esperança. E Cristo é a nossa esperança, né? Jesus não desistiu daquele povo. E a prova disso se encontra lá nos versículos finais para o qual nós lemos. Quando aquele homem que agora pode descansar, que agora pode se revestir de Cristo e tem o juízo perfeito, ele quer ir junto com Jesus, e ele pede isso insistentemente, a Bíblia fala, ele pede insistentemente para ir com Jesus, Jesus não lhe permite. Por quê? Porque Jesus ainda queria alcançar aquele povo, a começar da casa daquele homem. Então ele fala o seguinte para aquele homem: Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhe tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Eis aí um desafio para nós. O nosso primeiro campo missionário é a nossa casa. A nossa casa, irmãos. E essa é uma oportunidade que esse período pandêmico tem nos dado, de colocarmos a nossa casa em ordem para aqueles que são cristãos, né? E aqueles que têm parentes não cristãos, é um tempo de estarmos orando e buscando oportunidades de falar das maravilhas que Jesus fez. Primeiro orando, depois falando e também dando bom testemunho nas nossas casas. Esse período pandêmico tem nos oferecido essa oportunidade ímpar de poder buscar a Deus com a nossa família, buscar a Deus pela nossa família e apresentar a Deus a nossa família. E foi o que Jesus fez com esse homem. E eu creio que aqui foi a maior libertação que Jesus fez. A libertação geográfica. A libertação que hoje nós temos. Embora eu fique imaginando como seria maravilhoso conhecer Jesus fisicamente, Jesus ele nos afirma o contrário. Ele fala: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Ele fala isso para Tomé lá no final de João. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então nós somos bem-aventurados. Aquele homem não viu tantos outros sinais de Jesus, mas ele era bem-aventurado, porque ele teve a vida transformada por Jesus e agora, mesmo longe de Jesus, ele estava cumprindo o ide de Jesus. E cumprindo o ide de Jesus, a presença de Jesus era mais manifestada ainda na vida dele. Isso é um mistério, irmãos, que nós temos que entender a cada dia. Esse homem de Gadara, ele tinha muitas limitações. O que te limita? O que tem te limitado? O que tem te entristecido? O que tem te deixado agitado? O que tem te feito não descansar? O que tem te enchido de vergonha? O que tem atrapalhado o seu juízo, a sua capacidade de tomar decisões? Coloque isso diante de Jesus, prostre-se diante de Jesus e deixe Jesus fazer uma obra em você. Esse homem de Gadara tinha muitas limitações. Todos já haviam desistido dele. A vida dele era cercada de morte. Agora, transformado, ele não só tem vida, mas também foi comissionado a espalhar essa vida. E o texto relata que toda Decápolis ouviu falar de Jesus. Olha aqui o que fala o texto. Vou repetir o 19 e vou ler o 20. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhe tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Decápolis ouviu falar do amor de Jesus, ouviu falar da obra de Jesus. E aquele homem ali foi usado, assim como Deus também quer nos usar para falar da sua maravilha. Mas se você que está me ouvindo nessa mensagem ainda tem alguma dúvida, Deus é o Deus que não tem limites. Deus é o Deus do impossível. Aquilo que era impossível para aquela cidade foi possível para Deus. Não há impossíveis para Deus, não há limites para o seu poder, não há limites para o seu agir. Ele quer que você receba Jesus como seu Salvador. E ele vai começar uma obra na tua vida, porque quando você recebe Jesus como Salvador, segundo Efésios capítulo 1, versículo 13, você é selado com o Espírito Santo. Ele te torna filho dele. Ele coloca a natureza dele dentro de você. E agora você não é mais só revestido, você é cheio do Espírito Santo.
Esse homem aqui não pôde ser cheio do Espírito Santo porque o Espírito Santo ainda não tinha sido enviado. Mas nós podemos ser cheios do Espírito Santo. E toda limitação vai embora. Tudo aquilo que nos aprisiona vai embora. Tudo aquilo que tira a nossa paz vai embora. E aí você pode descansar em Deus. Você pode ser cheio e revestido de Cristo. Você pode ser cheio do Espírito Santo e revestido de Cristo. E você pode ter um juízo perfeito. Querer mais de Deus a cada dia na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. E que Ele te faça uma nova criatura a cada dia. Para que você seja transformado a cada dia. Para que você possa contar das maravilhas dEle. Amém? Eu queria encerrar esse culto com uma música chamada Sonda-me, da Aline Barros, tá bom? Depois nós vamos estar orando. Se você tem alguma pergunta a fazer sobre esse texto, se você tem algum pedido de oração, deixe no comentário, tá bom? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, Ele te conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me,
Deus, te louvamos, ó Pai amado, pela tua palavra. Te louvamos pela transformação que o Senhor fez na vida desse homem. Antes agitado, isolado, se ferindo. Ó Pai amado, gritando dia e noite, visivelmente perturbado. Agora, ó Pai, depois de um encontro com Jesus, sentado, descansando em Ti. Revestido de Cristo, e nós que podemos ser cheios do Teu Santo Espírito, ó Pai amado, devemos buscar ser cheios do Teu Santo Espírito e em perfeito juízo. Ó Deus, tomando decisões baseadas na Tua vontade, no Teu querer. É isso que nós queremos para a nossa vida. Queremos descansar em Ti, ser cheios do Teu Santo Espírito, nos revestindo de Cristo, ó Pai amado, e viver de acordo com a Tua vontade. Abençoa todos que estão agora aqui, ó Pai amado, ouvindo, ó Pai amado, esse culto, essa mensagem, que a Tua palavra possa fazer o que Te apraz na vida de cada um, Senhor Deus, transformando, libertando, curando, salvando, Senhor Deus, enchendo do Teu Santo Espírito. Faça o que Te apraz. Da mesma maneira, aqueles que ouvirão depois, ó Pai amado. Peço também pelas famílias que estão enlutadas, ó Pai. Que o Senhor esteja consolando aquelas pessoas que choram pelos seus entes queridos. Que o Senhor esteja curando aqueles que estão nos hospitais, ó Pai amado. Em especial a Dona Mirinha, parente do filho do irmão Nelson, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, e que possamos continuar confiando em Ti, porque a nossa vida está nas Tuas mãos. No nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, meus irmãos. A paz. Fiquem na paz.